hepatites virais. Vamos falar mais sobre esse assunto a partir de agora com a médica hepatologista, a doutora Patrícia Borges. Doutora Patrícia, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Tom Maior. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre a importância do Julho Amarelo. Isso aí, doutora Patrícia, falar da importância, né, desse mês de conscientização. E a gente chega nesse ano, né, da edição da campanha do Julho Amarelo, muito preocupado também com os casos da hepatite misteriosa, né? Queria que a senhora detalhasse um pouco mais a respeito deste assunto para a gente, quais são os sintomas, né? Esses casos que já foram confirmados pela Organização Mundial da Saúde e como que tem sido também o trabalho, né, para descobrirem ali a causa dessa hepatite misteriosa. Sim, vários casos já foram identificados, né, em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. E o que chama atenção para todos nós, assim, que uma doença, é uma doença aguda e que deve chamar atenção a alguns sintomas que devem assim como as hepatites virais, essa hepatite misteriosa é uma doença que aparece com sintomas comuns, como diarreia, vômito, dor abdominal. E o que chama mais atenção e que deve chamar nossa atenção é a icterícia, que é o amarelão dos olhos, no branco dos olhos, da esclera dos olhos. Então, uma vez que os pacientes, sejam crianças, né, ou mesmo adultos que começam a ter esse amarelão, que pode ser visível mesmo a olho nu, deve-se chamar atenção, porque deve-se buscar um especialista. É uma doença que pode, na maioria dos casos, ela se apresenta de forma clínica, que o paciente ele consegue soroconverter, ele consegue melhorar espontaneamente, mas em muitos casos que a gente tem visto que o paciente pode evoluir para uma doença grave, que é uma insuficiência hepática, com a necessidade até de transplante de fígado. Pois é, doutora Patrícia, a gente vê também, assim, muitos casos em crianças, né, dessa hepatite misteriosa, esses casos em crianças. Por quê? Tem uma explicação? De que maneira também os pais podem fazer, né, tomar atitudes, quem sabe tentar proteger os filhos? As medidas mais importantes que devem ser tomadas são medidas comuns, assim, de cuidados, por exemplo, como higienização das mãos, utilização de água, sabão, né, assim, e até mesmo se não tivesse acesso a um álcool gel, e assim, proteger as crianças do contato de alimentos, por exemplo, mal lavados, mal cozidos, água não filtrada, que são medidas comuns que a gente faz para outras viroses, outras transmissões de doenças, outras doenças infecciosas. Um cuidado que deve ser tomado também são crianças que têm, por exemplo, algum histórico de sejam imunocomprometidas, como alguma doença crônica, que devem ter cuidado, assim como a gente tem sido orientado, o uso de máscaras, né, como proteção das vias respiratórias nesses pacientes, nessas crianças que têm alguma comorbidade já crônica, que são um fator de risco. Então, esses cuidados devem ser tomados, sim, tanto para determinadas formas de hepatites virais, né, tanto como a gente estava falando aqui muito no Julho Amarelo, das hepatites A e E, que são transmissão oral, fecal-oral, essas hepatites também, elas devem ter esse cuidado por causa da parte respiratória. Então, utilizar máscara nas crianças que têm algum fator de risco, uma doença crônica que faz acompanhamento. Só que a gente tem que lembrar também que, assim, as crianças são mais difíceis ter esse controle, né? Porque são crianças, elas na escola, né, no convívio normal delas, é difícil regrar isso totalmente, porque as crianças têm um grau de dependência, né? Nas escolas são mais difíceis esse controle. Mas os pais devem orientar, sim, as crianças e observar. Caso desenvolvam alguns sintomas desses, como diarreia, vômito, dor abdominal, e principalmente os olhos começarem a ficar amarelados, deve-se chamar a atenção e buscar um especialista. Nesses casos, sim, deve ficar atento, porque a doença pode progredir. Na maioria dos casos, ela regride sozinha, espontaneamente, mas em casos graves, como a gente ainda não tem a definição diagnóstica, deve ter esse cuidado, porque pode progredir a doença sim. Doutora Patrícia, o que são as hepatites virais e quais que são as diferenças, né, entre elas? Então, as hepatites virais, elas são um processo inflamatório do fígado, então, assim, o fígado sofre uma inflamação por um agente infeccioso. No caso das hepatites, normalmente são as hepatites A, B, C, D e E. São hepatites virais conhecidas há muitos anos e que as transmissões variam em subtipos. Nas hepatites A e E, a transmissão é como a gente conhece como transmissão fecal-oral, ou seja, através de alimentos mal lavados, mal cozidos,
água não filtrada, geralmente em locais em que as condições socioeconômicas são muito precárias. Então, nessas regiões, a contaminação por hepatite A é muito comum. Apesar de que, em 2016 e 2017, tivemos um surto no Brasil, principalmente na região sul, de hepatite A em adultos. Então, nesse momento, chamou atenção para a gente que era necessária a vacina, porque hepatite A tem vacina. Então, nesses casos, essa forma de transmissão, elas podem ser preveníveis, por exemplo, pela vacinação em massa. Nos casos da hepatite B, C e D, são transmissão que chamamos de parenteral, ou seja, de contato com o sangue de pessoas contaminadas, ou, especialmente na hepatite B, contato através da relação sexual. Então, desprotegido. Então, uma relação sexual sem preservativo, sem desprotegida, pode favorecer a contaminação por esses vírus. E eles têm sintomas totalmente diferentes, né? Na fase aguda, eles são bem parecidos, como a gente falou, parece até mesmo com essa hepatite misteriosa, com dor abdominal, diarreia, vômitos e pode chegar a icterícia. Só que nos casos da hepatite A e E, elas normalmente não se tornam doenças crônicas. Então, o paciente, ele cura sozinho, cura espontaneamente. No caso da hepatite B, C e D, eles podem tornar-se portadores crônicos da doença, e aí, a maioria das pacientes, eles ficam assintomáticos durante a maior parte da vida, mais de 20 anos, e ao longo do tempo eles só descobrem quando fazem um teste rápido da hepatite ou um exame laboratorial de sangue comum, quando o médico solicita, ou quando eles já desenvolvem sintomas mais graves, por exemplo, da cirrose, ou hipertensão portal, que aí começa a ter aquela ascite, um aumento do volume abdominal, pode ter hemorragia digestiva, sangramento pelas fezes, pela boca e até confusão mental, que a gente chama de encefalopatia. Em alguns casos, pode evoluir para o que a gente chama de tumor maligno de fígado, que é o hepatocarcinoma, que são casos mais avançados da doença. Então, todas essas hepatites, a maioria delas, a gente pode prevenir a infecção, como a gente vai falar um pouquinho, né? E a hepatite A e B, elas têm vacina. Perfeito, doutora Patrícia. E falando sobre essa questão da prevenção já, como que é realizada, como que a gente pode fazer para se prevenir da hepatite? Certo. Então, para prevenir das hepatites A e E, o ideal é o quê? Lavar bastante as mãos, né? Sempre higienizar as mãos antes de comer, de se alimentar, utilizar álcool em gel, mas o ideal é água e sabão mesmo, lavar bem as mãos, tomar água, por exemplo, filtrada ou fervida, né? Lavar bem os alimentos para não se contaminar, ferver ou cozinhar bem os alimentos, para que esse vírus ele fica nos alimentos mal lavados, mal cozidos e na água contaminada. Então, eu falo até mesmo com os pacientes, nada de pegar aquela fruta no pé, né, e comer sem lavar. Né? Então, a gente não sabe a água que irrigou aquela fruta, a gente não sabe a origem e a procedência. Então, lavar bem as mãos, lavar os alimentos, tomar água filtrada ou fervida, no caso da hepatite A e E. No caso da hepatite B, é importante sempre usar preservativo, né? Então, a camisinha, a famosa camisinha, ela é uma forma de prevenção, não só para hepatite B e C, quanto também no HIV. Na hepatite C e na B também, uma forma de prevenção é todos os itens pérfuro-cortantes, eles devem ser individualizados. Então, não podemos compartilhar seringas, giletes, agulhas, né, alicate de unha, incluindo até mesmo esmalte. Então, já foi encontrado vírus dentro do esmalte. Então, tem que ter cuidado. Cada pessoa, cada homem e mulher, quando for no salão, tem que ter o seu próprio kit de unha, porque isso faz parte de um melhor cuidado, de uma prevenção para não pegar hepatites, incluindo o HIV também. Doutora Patrícia, para a gente finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância de campanhas como essa. Sim, é muito importante, eu até agradeço, né, assim, essa oportunidade de falarmos do Julho Amarelo. Então, é um mês de conscientização das hepatites virais. Ele foi estabelecido pela Sociedade Brasileira de Hepatologia e desde 2019 é feita essa campanha a nível nacional. Então, todos os estados e cidades brasileiras, com seus representantes, aqui em Goiás, por exemplo, eu estou como representante, nós fazemos muitas dessas campanhas. E qual o objetivo da campanha? Realizar o teste rápido. Então, o teste das hepatites, ele é muito rápido, é uma picadinha no dedo que fica pronto, é que a gente coloca o material no kit, ele é analisado, dentro de 5 a 10 minutos já sai o resultado. Isso traz muita importância para a gente, nós hepatologistas ou gastrologistas, por quê?
Uma vez que eu tenho um diagnóstico positivo, eu posso encaminhar esse paciente para um tratamento especializado. E uma vez que nós tratamos precocemente as hepatites, a hepatite B e C, a gente pode prevenir a evolução para uma cirrose e até mesmo para um carcinoma hepatocelular, que é o tumor maligno de fígado. Então, a prevenção é tudo. Fazer o teste rápido é muito simples, rápido, prático, ele é feito em qualquer unidade básica de saúde. É justamente favorecer a realização avançada desse teste em todas as pessoas, porque quanto mais diagnóstico a gente fizer, maior tratamento a gente faz, mais precoce e menor o risco de progressão da doença. Perfeito, doutora Júlia, nós conversamos com a doutora Júlia sobre o Julho, com a doutora Patrícia, sobre o Julho Amarelo, né, que é essa campanha de prevenção às hepatites virais. Doutora Patrícia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, Obrigada pela disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês pelo convite, espero que tenha feito diferença aí na vida dos pacientes. E obrigada a vocês. Fez sim, a gente espera falar com a senhora.